Como vocês ouviram, nós somos todos chamados para servir. E nessa última divisão da série, nós vamos ver, como anunciado no teaser, que todos nós somos chamados para servir na liderança. Eu quero fazer um exercício imaginativo aqui com você nessa abertura. Vamos pensar por um instante naquele local de São Paulo que é considerado o coração financeiro de São Paulo e do Brasil, aonde estão as grandes corporações multinacionais, a Faria Lima. Em alguma medida também a nossa Avenida Paulista aqui do lado, mas principalmente a Faria Lima. Imagine um daqueles chamados arranha-céus imponentes, quando nós passamos ali, olhamos para eles, e imagine uma sede de uma multinacional. Ali, em geral, você sabe, a regra do jogo é mais ou menos assim. Você entra como estagiário, normalmente você vai trabalhar ali no subsolo, no térreo ou nos primeiros andares, e você vai passar algum tempo lutando, competindo, às vezes, nós sabemos como é, até pisando nos outros, para um dia você chegar à cobertura, aonde fica a diretoria daquela corporação. O sucesso, então, ele passa a ser medido pelo tamanho da sua sala naquele prédio. Ele passa a ser medido se você tem ou não vaga na garagem. E, principalmente, por quantas pessoas respondem a você. O que normalmente no mundo é encarado como o conceito, como que você descobre se você é um líder ou não. O que não necessariamente é verdade. O simples fato de pessoas responderem a você. Agora, imagine uma empresa diferente. Imagina que o seu principal líder, o CEO dessa empresa, ele decida fazer o caminho inverso. Ele descobre que os funcionários mais humildes da empresa, eles têm uma dívida que é impagável. Esse CEO, então, ele deixa a sua cobertura, ele desce até o subsolo, ele veste o uniforme da equipe de limpeza e, para livrar aquelas pessoas da prisão por conta da dívida que elas têm, este CEO, ele vende tudo que tem, mas não funciona. Então ele toma uma decisão radical. Ele oferece a sua própria vida para pagar aquela dívida. E funciona. Meus queridos irmãos, no mundo corporativo isso seria loucura. No reino de Deus, é exatamente o que nós chamamos de evangelho. E é sobre esse contraste de liderança, a visão do mundo e a visão do reino de Deus, que eu quero conversar rapidamente com você nesta noite. Nós vivemos em um mundo, especialmente a cidade de São Paulo, que é obcecado por liderança, metas, sucesso. O problema, você sabe, é quando o que nós vemos é que quanto mais o mundo fala sobre liderança, mais nós experimentamos, nós vemos abusos de poder. São políticos que exploram pessoas e grupos de pessoas. São chefes nessas corporações que oprimem os seus funcionários. E para nossa vergonha, para nossa tristeza, também vemos no mundo líderes religiosos que manipulam. É exatamente por isso que eu separei para nossa reflexão essa noite um trecho de Marcos, capítulo de número 10.
Eu tenho motivos para acreditar que Deus preservou para nós esse trecho das Escrituras, porque, claro, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, e Ele sabe que nós somos sim seduzidos pelo poder, por um tipo de glória, mesmo sabendo que essa glória é passageira. Nós temos a tendência de importar essa lógica da Faria Lima para dentro de nossas casas, para as nossas empresas, para os nossos relacionamentos e até mesmo para dentro da igreja. Isso se torna um problema, irmãos, quando a gente olha para uma igreja como a IPVM. E com humildade eu vou falar isso, não com orgulho bobo, mas uma igreja em franco crescimento, que tem uma visão de liderança equivocada, pode se tornar um grande problema. Por isso nós vamos ler Marcos 10, de 32 a 45, e vamos caminhar fazendo essa pergunta: que tipo de liderança Jesus quer em sua igreja? Acompanhe com muita atenção a leitura que eu vou fazer agora na versão NVT, porque depois eu não vou voltar muito, não vou ler novamente o texto durante a exposição. A palavra de Deus diz assim: por este tempo subiam para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam muito admirados, e o povo que o seguia tinha grande temor. Jesus chamou os 12 à parte, e mais uma vez começou a descrever tudo o que estava prestes ali a acontecer. Ouçam, disse ele, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Então, Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele: mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam: quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que beberei? São capazes de ser batizados com o batismo que serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Eu não sei você, mas quando eu leio esse texto, confesso que fico assustado. Como assim, pastor? Eu percebo a facilidade com que a minha mente se parece mais com o raciocínio dos discípulos do que com o que Jesus está falando. Porque muitas vezes nós nos aproximamos de Jesus pensando no que Ele nos pode dar
de status. Mas, na verdade, Jesus está nos chamando para nós morrermos para nós mesmos. Por isso a pergunta, que tipo de liderança Jesus quer em sua igreja, nos leva a um primeiro ponto. Jesus quer uma liderança sem delírio pelo sucesso. É o que nós lemos nos versos 32 ao verso 41. O que nós temos nesse texto que nós acabamos de ler? Nós temos um contraste entre o caminho da cruz de Jesus e um projeto de glória dos discípulos. Vamos tentar entender isso daqui. O verso 32 começa dizendo, está na tela aí para você, a cena é dramática. Eles estão subindo para Jerusalém. Por que é uma cena dramática? Porque será a última vez que Jesus vai subir, vai entrar em Jerusalém. Os eventos que nós vamos começar a celebrar a semana que vem, no Domingo de Ramos, na Semana Santa, a Páscoa de Jesus, a nossa ressurreição, ela se inicia nessa caminhada aqui. É uma caminhada muito mais do que geográfica, é uma caminhada teológica. Jesus está subindo para Jerusalém para completar, para cumprir o seu plano como redentor. Redentor de quem? Dos discípulos. Meu, seu redentor. E Jesus, olha o texto, caminha à frente deles. Jesus está como que com passos resolutos, como um líder indo para a batalha. E os discípulos? O texto diz, os discípulos estavam muito admirados. Em outras versões bíblicas, os discípulos estavam maravilhados. Mas ao mesmo tempo, isso está nas entrelinhas de todo o contexto ali do texto, eles estão com medo, eles não estão entendendo tudo. E aí, pela terceira vez no Evangelho de Marcos, Jesus, com uma grande riqueza de detalhes, ele prediz a sua morte. É impressionante como Jesus dá detalhes. Ele seria, ou será, né? Jesus falando, ele será traído. Ele será, olha o texto, entregue. Ele será condenado. Ele será ridicularizado, como aparece na NVT, zombado. Ele será cuspido. Ele será açoitado. Ele será morto. E Jesus também informa que ele vai ressuscitar. Entenda o que está acontecendo aqui. Enquanto Jesus caminha para a cruz, e ele afirma isso, e ele caminha literalmente em direção à cruz, os discípulos estão pensando em posição de poder. A resposta de Tiago e João a essa afirmação de que Jesus iria acontecer com ele, chega a ser, para nós, né, leitores, lendo a história hoje, chega a ser ridícula, porque nós estamos olhando por fora, nós estamos olhando depois dos acontecimentos. Eles falam, quando o Senhor se assentar no trono, nós queremos lugares de honra ao seu lado. James Edwards, comentando sobre esse texto, ele mostra que o pedido de Tiago e João não é apenas algo relacionado à ambição, como a gente pensa num primeiro momento, mas é uma distorção do conceito do que é o reino de Deus. Irmãos, este é o nosso problema também. Eles ainda, caminhando com Jesus, estavam pensando em tronos políticos, numa glória visível, num poder messiânico terreno. J.C. Ryle, ele reforça isso dizendo, mesmo após tanto ensino, eles ainda não compreendiam o verdadeiro caráter do reino.
E eu quero falar algo para você, diretamente para você, porque Deus falou diretamente para mim, estudando esse texto. É possível caminhar com Jesus e ainda não entender o que Ele está fazendo. Proximidade com Jesus, cuidado com isso. Proximidade com Jesus não garante maturidade. O que te transforma, o que me transforma, é entender a cruz. E essa é a grande lição desse texto. Porque para corrigir esta visão dos discípulos, Jesus faz uma afirmação e uma pergunta. Está aí no verso 38. Primeiro ele fala, vocês não sabem o que estão pedindo. E depois ele fala, vocês são capazes? Na linguagem bíblica, queridos, esse cálice que aparece no Antigo e no Novo Testamento, de forma muito frequente simboliza o cálice de juízo, o cálice da ira de Deus. Ira contra quem? Não é contra quem, é contra o quê? A ira de Deus contra o pecado. Então, esse batismo que é apresentado aqui no texto também, não é a cerimônia das águas como a gente conhece, não. É a ideia de você ser mergulhado, esmagado, um fluxo tremendo de sofrimento. É essa a ideia. E precisamos entender isso para entender o texto. Em outras palavras, Tiago e João estavam falando de promoção. Jesus falava de cruz. E meus amados irmãos, quantas vezes nós agimos como Tiago e João no nosso dia a dia? Porque o nosso coração humano associa liderança com status. Isso acontece até na igreja. Quando nós pensamos em liderança, de forma fácil, a gente pensa em prestígio, reconhecimento, influência. Mas no reino de Deus, liderança começa com cruz. Não começa com glória. E é esse paradigma que Jesus estava quebrando e está quebrando hoje. Como que isso funciona no nosso dia a dia? Eu estou lá no trânsito da Marginal, eu estou parado na 23, como se não bastasse o trânsito, todas as questões de violência, os problemas econômicos, e eu estou estressado por causa do meu trabalho, eu estou estressado por causa da minha casa, e a minha oração começa a ser mais ou menos assim: Senhor, eu preciso da cadeira, da diretoria lá da minha empresa. Senhor, eu preciso, olha eu aqui nesse trânsito, eu preciso daquele apartamento nos Jardins. Senhor, é como se a gente dissesse assim: me coloque à tua direita, porque para as pessoas verem, Senhor, como eu sou abençoado pelo Senhor. O seu nome vai ser glorificado se o Senhor fizer isso comigo. Nós desejamos liderança como uma fuga do sofrimento. Mas Jesus nos chama para um novo tipo de liderança. Jesus nos chama para nós abandonarmos o nosso delírio pelo sucesso. Uma liderança que, ao invés de exigir os meus direitos, eu estou disposto a sofrer por amor a Cristo e amor ao próximo. Isso nos leva ao segundo ponto da nossa pergunta: que tipo de liderança Jesus quer em sua igreja? Uma liderança servidora. O que Jesus nos apresenta no verso 42 a 44? Jesus nos apresenta um choque de gestão. Jesus desconstrói a liderança do mundo e ele estabelece a liderança servidora, que é a liderança do reino de Deus. Aquele best-seller de alguns anos atrás, talvez uma década atrás, O Monge e o Executivo, se tornou um best-seller justamente por isso, por destacar esse tipo de liderança no mundo dos negócios, inclusive no livro dando exemplos bíblicos. Agora, sabe o que me chama a atenção?
O pedido de Tiago e João, nós lemos, né? Ele gerou uma indignação nos outros 10 discípulos. Verso 41. Olha lá, ficaram indignados. Você já parou para pensar por que, de fato, eles ficaram indignados? Porque você parte do princípio que eles ficaram indignados pelo motivo certo. Mas o texto não diz. Provavelmente, eles ficaram indignados não porque eles eram mais santos do que Tiago e João, mas porque eles tinham a mesma ambição. Os filhos de Zebedeu, mais uma vez, furaram a fila do poder. E eles ficaram indignados. O que nós temos ali é uma crise política no grupo. Jesus é o líder. E como líder, Jesus os chama. E aí Jesus apresenta um contraste que é definitivo para eles e para nós hoje. Ele fala, vocês sabem, está aí o verso 42 e 43, vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo. Os oficiais exercem autoridade sobre os seus súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Sabe o que Jesus está mostrando aqui? Jesus está mostrando que a estrutura de poder, de liderança do mundo é a dominação. É usar pessoas para benefício próprio. Você vê isso na política, você vê isso na sua empresa, você vê isso em algumas igrejas. É a máxima popular. Quem tem poder, manda. Quem não tem poder, obedece. É por isso que igrejas no século 21 que importam esses modelos de liderança corporativa, esses modelos de liderança do mundo, normalmente adoecem. Se envolvem em escândalos financeiros, em escândalos políticos, fecham as portas e fogem. Modelos de liderança do mundo adoecem a igreja. Sabe por quê? Porque o que Jesus está nos dizendo nesse texto é que a igreja deve ser uma comunidade diferente da lógica do mundo. E Jesus usa duas palavras essenciais, no 43 e no 44. Ele vai usar a palavra diáconos e a palavra doulos. Quem quiser ser líder, seja diáconos. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja doulos de todos. Isso foi um paradoxo para aquela sociedade, para quem ouviu da boca de Jesus. E isso é um paradoxo para a nossa sociedade. Jesus está redefinindo todo o conceito de liderança, usando apenas duas palavras: servo, diáconos, e doulos, escravo. O desdobramento dessas palavras gregas é que nos traz palavras como diaconia, claro, ministério, serviço, em algumas nações até culto, é a ideia do service, né, do culto, e assim por diante. A ideia aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, é diaconia é a ação de servir. Eu estou servindo, eu estou fazendo diaconia, enquanto doulos é o meu estado de ser servo, a minha identidade. E é estranho para nós, né? Como assim escravo? Resumindo um tema longo em uma frase, a ideia é sermos escravos de amor e de submissão a Cristo. A frase soa estranha, mas é uma escravidão boa. A gente quer. Não há nada melhor do que isso. O ponto aqui é esse. John Piper, ele nos ajuda quando ele diz: no reino de Deus, grandeza não é medida pelo número de pessoas que servem você, mas pelo número de pessoas que você serve. Jesus não está dizendo:
assim, abre aspas aí, sejam mais humildes, pessoal. Não é isso. Jesus está dizendo, olha, todo o sistema de poder do mundo está errado, está perdido. Jesus não melhora o modelo do mundo. Jesus substitui o modelo. Nós estamos prestes aqui na IPVM a eleger oficiais nas próximas semanas, presbíteros, diáconos. E nós precisamos entender isso. Na igreja, grandeza, liderança não é status pastoral ou o respeito público de ser membro do conselho. Presbíteros, sejam os docentes, os pastores, sejam os regentes, os demais presbíteros, e assim como os diáconos, não são status, são funções de serviço ao povo de Deus. Em geral, presbíteros servem com foco na vida espiritual das pessoas. Em geral, diáconos servem com foco nas necessidades das pessoas. Mas os papéis podem se inverter, como aconteceu com Estevão no livro de Atos, como ocorre no dia a dia da igreja. Mas o ponto é, ambos existem para abençoar a igreja. Não há uma hierarquia. Primeiro você é presidente da UCP, depois presidente da UMP, depois presidente da UPH, depois diácono, depois... Para com isso. Não existe isso. Não há uma prevalência, não há uma ordem de importância. Não há. Não há um cargo a ser desejado. Eu quero ser eleito. Você tem que desejar servir. Se for eleito, vai servir naquela função que foi eleito. Não é algo a ser desejado, muito menos a ser disputado. O que são homens servindo a Deus com os dons e os talentos que Deus dispensou a eles, abençoando a igreja. E fora da igreja não é diferente. Se você quer ser um bom líder no seu trabalho, não lidere pelo medo. Você tem que me obedecer porque eu sou seu chefe. Não. Não lidere ameaçando pessoas de demissão. Isso é canalice. Isso não é de Deus. Lidere servindo a sua equipe. Liderança servidora. Lidere facilitando o trabalho da sua equipe. Lidere até protegendo a sua equipe, se for necessário. Ops, pulou aí alguma coisa. O que eu quero é o ponto 3. Que tipo de liderança Jesus quer na sua igreja? Uma liderança que esteja disposta a pagar o preço. Obrigado, Nath. É o nosso último ponto. Por quê? Porque nós temos o último verso de Marcos 10, do trecho que nós selecionamos. Se Jesus tivesse parado no verso 44, o que nós teríamos? Uma nova moral, uma nova regra de um coaching no mercado. Mas não. Jesus dá o fundamento. Jesus dá um motivo supremo. O verso 45 é um dos resumos mais profundos do Evangelho. Quando Jesus diz assim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus aponta para Ele mesmo. Jesus não é um líder de gabinete que fica dando ordens. Faça isso, faça aquilo. Jesus não manda os seus soldados morrerem na guerra. Jesus vai à frente. O que eu quero dizer é, Jesus não apenas ensina serviço, Jesus entrega a sua vida. A palavra grega que foi traduzida ali como resgate, em resgate por muitos, é a palavra litron. E era uma palavra muito conhecida no mundo antigo.
era exatamente o preço em dinheiro, em espécie, que se pagava para comprar a alforria, a liberdade de um escravo ou de um prisioneiro de guerra. E aí, existia uma profecia em Isaías 53 que afirmava que o Messias seria um servo sofredor. E sabe o que é curioso? Historicamente, o povo de Deus, o povo de Israel, sempre tinha dificuldade, sempre teve dificuldade em entender isso. Aqui em Marcos 10, Jesus está explicando, e logo depois ele vai provar o que é isso, se entregando para a morte. Jesus está dizendo que a humanidade está presa por uma força que não consegue se libertar, não consegue se desvencilhar. Essa força chama o pecado e a morte. Não havia como pagarmos a nossa dívida. Então Jesus, de forma definitiva, de forma substitutiva, ele toma em nossas mãos aquele cálice da ira de Deus e bebe até a última gota naquela cruz. Você está entendendo o que Deus está nos dizendo aqui? Nós fomos servidos pelo Rei do Universo. Além do objetivo claro e principal de nos salvar, isso nos traz uma lição. Não existe liderança cristã sem custo. Você não pode continuar buscando liderança cristã que não custa nada. Entenda, nós seguimos um Salvador que liderou pagando o preço com a própria vida. Logo, não faz sentido eu querer liderar sem estar disposto a pagar o preço de servir. Alguns exemplos. Significa você abrir mão do seu descanso para ouvir um irmão que está em crise. Significa você sacrificar a sua agenda para você cuidar dos seus filhos, porque a liderança é em casa também. Significa você engolir, esse é difícil, hein? Você engolir o orgulho quando você é ofendido lá no seu escritório ou em algum ministério aqui na igreja. Deixa de mimimi. Servir envolve sacrifícios. Ponto. Principalmente liderar. Por isso, em conexão com esse terceiro ponto, eu já apresento a nossa conclusão e alguns desafios. Vamos retomar a nossa ilustração inicial. Aquele CEO do prédio da Faria Lima. Jesus não apenas deixou o topo do céu, pensando no arranha-céu, mas vamos pensar em Jesus. Jesus não só deixou o céu para se tornar um de nós no térreo. A palavra de Deus diz que Jesus desceu até o mais profundo abismo da morte e do inferno. Ele pegou a nossa dívida e rasgou. Ele pagou com o sangue dele. Jesus é um líder que não veio para explorar a sua vida, Jesus veio para resgatar. Então,
Se você já é discípulo de Jesus, se você é membro de igreja, aqui da IPVM, você que nos acompanha ou visitando ou pela internet, lembre-se, igreja não é uma organização baseada em poder. Igreja é uma comunidade formada pelo serviço mútuo. Servimos uns aos outros. Servimos e somos servidos. Mas não pensamos em ser servido, pensamos em servir. É que é automático. Todos nós fomos chamados para servir. Alguns são chamados para servir na liderança. Então eles vão servir ainda mais. Ainda mais. A eleição de líderes não é escolher os mais influentes da nossa comunidade. É escolher os mais parecidos com Cristo. É isso. Homens com caráter cristão, com espírito de serviço, com amor pelo povo de Deus. A pergunta não é, quem quer liderar? E aí pessoas levantam a mão. Não! A pergunta é, quem está disposto a carregar o fardo de cuidar das pessoas? Se você quer liderar na igreja, pergunte-se primeiro, eu estou disposto a servir? Significa oração, significa cuidado pastoral. Pergunte-se, eu estou disposto a me sacrificar? Sacrificar a sua agenda, sacrificar o seu descanso, sacrificar o seu lazer, sacrificar a sua família, sacrificar as suas vontades, sacrificar os seus sonhos. Quantas vezes dizemos empolgados, cantando uma bela canção, Senhor, usa a minha vida. Mas a gente não entende que isso envolve renúncia, desgaste, sacrifício. Então, atenção igreja, atenção IPVM. Uma igreja saudável honra e apoia os seus líderes, porque entende o peso do chamado. E eu não estou falando de mim e nem dos pastores. Eu faço essa afirmação pensando na minha perspectiva, como eu poderia estar servindo melhor estes homens. Agora, para você que ainda não é discípulo de Jesus, talvez você esteja nos visitando hoje, ou está nos acompanhando online, ou assistindo essa gravação em algum momento da sua vida, e você nunca entendeu o que é seguir a Jesus. Você tem vivido talvez uma vida como que correndo atrás do vento, como a gente diz por aí. Você está esgotado, esgotada. Você está tentando provar o seu valor na sua família, no seu trabalho. Você está tentando ser o primeiro na sua carreira. Você está se esforçando, mas tudo que você colhe é vazio. Cansaço. Pastor, eu não aguento mais. Você está acostumado a líderes, políticos, corporações que só querem arrancar algo de você. Hoje eu te apresento um rei, um líder diferente. O único rei da história da humanidade que não mata os seus súditos para se manter no trono, mas que morreu no lugar dos seus súditos rebeldes, para dar-lhes a vida. O convite não é meu, o convite é de Jesus. Entregue a sua vida a esse rei. Reconheça que você é um escravo do pecado e aceite esse resgate, litron, de Jesus. Ele pagou o preço naquela cruz por você. Então, se você é discípulo de Jesus,
ou se você ainda não é discípulo de Jesus, o convite é o mesmo. Como a canção que vamos cantar agora, se esvazie de você. Se esvazie da sua religiosidade. Se esvazie da prisão do passado. Se esvazie dos seus títulos, dos seus cargos. Se esvazie de tudo que te afasta de Deus.